Mais um programa Perspectiva, começando aqui na TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, hoje para falar de um tema super legal, porque agora em setembro, entre os dias 21 e 27, tem a Semana Estadual de Doação de Órgãos e Tecidos. É uma campanha antiga da Assembleia Legislativa, mas que foi incluída no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul, depois de uma proposta do deputado Renato Câmara, do MDB, que acabou se transformando na Lei 5.414, trazendo, então, oficialmente para o nosso calendário de eventos a Semana Estadual de Órgãos e Tecidos, que debate a importância disso para toda a sociedade, na conscientização dos familiares. E para debater esse assunto, hoje no Perspectiva, com dois convidados, o primeiro a quem eu já vou adicionar aqui na nossa janela de entrevistas do Perspectiva, é o deputado Renato Câmara, autor do projeto de lei que se transformou em lei. Deputado, muito obrigado por ter aceito o convite aqui da TV Assembleia. Eu que agradeço, né, o convite também, e poder falar um pouco desse trabalho, dessa conscientização é muito importante para os sul-mato-grossenses. E para falar com bastante propriedade sobre esse assunto com a gente, eu vou também adicionar aqui na nossa janela a Claire Carmen Mioso, que é a coordenadora da Central Estadual de Transplantes. Claire, muito obrigado também por ter aceito o nosso convite, você sempre que está aqui com a gente na TV Assembleia. Bom dia, eu que agradeço, né, a oportunidade, queria agradecer muito ao deputado Renato Câmara, né, por estar dando apoio a gente desde... É o terceiro ano que nós trabalhamos juntos, né? E a gente sente que realmente falar sobre isso faz a diferença. Na hora que você vai fazer a entrevista familiar com a pessoa solicitando que ela autorize a doação de órgãos. Então, realmente, a divulgação ela faz muita diferença nesse processo de doação transplante. É isso aí. Então, eu começo perguntando com o deputado Renato Câmara. Acho que a Claire já até entregou um pouco da resposta que eu ia perguntar para o senhor agora. Por que trazer para o calendário oficial de eventos, deputado? A semana é um pouco antiga, já, se não me engano, o deputado Cícero de Souza, que foi o primeiro proponente, mas por que trazer para o calendário oficial de eventos? Bom, primeiro eu quero aqui parabenizar a Claire, né, que tem feito um grande trabalho, espetacular, com toda a sua equipe, né, buscando cada vez mais ampliar o acesso dos órgãos públicos à doação de órgãos e tecidos. É importante discutir tudo que é tabu, né, todo preconceito, toda dificuldade que existe na sociedade para poder avançar. O cerne disso é a desinformação. Então, quando você traz luz, traz dados, traz a ciência e apresenta para as pessoas, ela muda de opinião. Então, uma das grandes dificuldades, né, que o Banco de Órgãos e Tecidos tem é a autorização para fazer a doação. Sabendo disso e sendo buscado pelas instituições, nós, da Assembleia Legislativa e o nosso mandato colocou isso como prioridade para discutir e debater na Assembleia Legislativa junto com a Claire, junto com várias entidades, para que possamos avançar nesse sentido. E quem ganha com isso, é lógico, é aquele que mais precisa, é aquele que está numa fila, é a pessoa que, com uma simples autorização, parece que ela é tão simples autorizar, ter acesso a um órgão, ter acesso a um tecido, e vai salvar uma vida, e vai melhorar uma vida, e vai fazer que nossa sociedade seja mais justa. Então, fazendo essa campanha, nós damos a nossa contribuição enquanto parlamentar, enquanto segmento público, de esclarecer e de fazer as coisas avançarem cada vez mais rápido. Claire, partindo para o básico, quais órgãos, quando a gente pensa em doação de órgãos e tecidos, como o deputado falou agora, quais órgãos podem ser doados e que essa conscientização toda ajuda a entender, a população a entender o que pode e o que não pode? O deputado me falou uma frase muito interessante, o esclarecimento, né? As pessoas, elas precisam
ser esclarecidas de como funciona o processo de doação-transplante. Muitas vezes a família diz não à doação, mas porque ela não entendeu o processo, porque não teve antes um contato com esse assunto, né? Então, é extremamente importante esse tipo de trabalho do parlamentar em relação a gente divulgar e esclarecer a população da importância de se falar sobre isso, né? Porque, antes de mais nada, você tem que deixar claro em vida da sua vontade de ser um doador. Porque quando você acontecer alguma coisa contigo, quem vai autorizar a doação é a família. Mas a família, ela fica mais tranquila e, sabendo da vontade da pessoa, ela sabe que ela vai autorizar fazendo a última vontade da pessoa que foi a óbito. Então, isso é muito importante, o esclarecimento, falar sobre isso, divulgar como está acontecendo hoje na Assembleia, né, graças ao deputado, né, que fez esse projeto, e está sendo muito bom para a gente, com esse apoio da casa, né, então, a gente tem só a agradecer. Com relação aos órgãos que nós fizemos transplante no nosso estado, no momento, nós fizemos transplante de coração, de rim, de córnea, né, que é um tecido, e de ossos, né. Nós temos um projeto para fazer transplante de fígado aqui no nosso estado, que a gente precisa atender os nossos pacientes, né, e a gente também precisa ampliar os transplantes, a gente precisa, vamos dizer assim, avançar em outros hospitais, outras equipes, né. Então, quando a gente tem um doador em morte encefálica dentro de um hospital, a gente pode ter a doação de todos os órgãos e todos os tecidos. Mas também a gente pode ter um doador em vida. O doador vivo, ele pode doar órgãos duplos, no caso o rim, né, pode doar um pulmão, pode doar parte do fígado, pode doar medula óssea, que você faz a doação em vida, e também o sangue, que é um tecido, que também pode ser doado em vida. Então, é muito importante essa conscientização da população com relação à doação. Porque quando a gente faz uma entrevista familiar e dá o direito da família de fazer a doação dos órgãos e tecidos do seu ente querido, muitas vezes a família diz não. E a nossa negativa no estado, hoje, ela gira em torno de 70%. É uma negativa extremamente alta. E aí, quando a família nega a doação, a gente pergunta, por que você não vai fazer a doação dos órgãos e tecidos do seu ente querido? Aí a família alega que não conhece a vontade do doador. Então, sem sombra de dúvida, a maior negativa familiar que nós temos é a negativa familiar por desconhecer a vontade da pessoa que morreu. Então, você não precisa deixar nada por escrito, você não precisa deixar nenhum documento, testamento, só conversar com a família. Quem autoriza é a família, mediante 2 testemunhas. Claire, mas essa autorização é uma imposição da legislação que a família tem que autorizar, é por isso que existe esse processo? Sim, nós tínhamos uma lei que era a lei presumida, né? Que a pessoa colocava na identidade, sou doador ou não sou doador, colocava na carteira do motorista, e aí passava a valer o que estava escrito no documento da pessoa que morreu. Essa lei, ela foi uma lei que não foi bem aceita. De vez de aumentar a doação diminuiu. Então, hoje, a lei é do consentimento familiar. Quem autoriza é a família. Então, a família ela vai ser entrevistada e é dado o direito dela de dizer sim ou não à doação. Mas se ela sabe que a pessoa tinha essa vontade em vida, certeza que ela vai fazer. Sempre a família faz a última vontade da pessoa. Então, é isso que hoje as campanhas no país todo declara-se doador de órgãos, avisa a sua família. Deputado, a Claire falou agora, 70% das famílias que dizem não, na maioria das vezes alegam desconhecimento. Acho que nesse sentido, quando a gente pensa numa campanha de conscientização, vai justamente para tentar com as famílias, com que se aumente o número de doadores também, né? Exatamente. Né? A Claire tem acompanhado isso todos os dias, é uma rotina essa busca por mais doações, de esclarecimento, e unindo esforços, nós temos condições de chegar hoje nesse esclarecimento à população. Então, essa conversa, que normalmente não é uma conversa muito fácil, porque é falar, você discutir uma situação que é quando você, depois que você morrer, você falar sobre esse assunto, ele tem algumas barreiras.
Você falar, ó, quando eu morrer, eu quero ser enterrado em tal lugar, eu quero doar meus órgãos, tecidos, né? Então, é um assunto que o ser humano, por essência, ele sempre deixa para depois, para pensar na sua morte. E a morte, ela muitas vezes acontece de supetão, né? E ninguém está se preparando todos os dias para chegar até o fim. Então, nesse tempo, quando chega, a família, por não ter discutido, por ser um assunto que não é lembrado, por ser um assunto que às vezes as pessoas não têm noção da importância dele, acaba sendo um preconceito, um tabu, e a pessoa fica ressentida de repente, tomar uma decisão que não era de agrado do ente querido. E aí, na dúvida, as pessoas acabam optando por não tomar nenhuma decisão. E isso interfere diretamente no trabalho que a Santa Casa, principalmente, vem fazendo, né, o Banco de Órgãos e Tecidos, que tem feito um trabalho incrível para Mato Grosso do Sul, salvando vidas e melhorando a vida das pessoas. Claro, o deputado falou uma coisa bastante interessante agora. A morte é um momento sensível, em qualquer hipótese. Diante disso, como que ocorre a abordagem com as famílias nessa sondagem, ver se a pessoa vai querer fazer a doação dos órgãos? Como que vocês trabalham nesse momento que, como o deputado falou, é muito sensível? Realmente, é um momento, assim, muito difícil. Você tem que acolher a família, você tem que conversar com a família. As pessoas que fazem esse trabalho são pessoas treinadas, são de comissões de transplante, que são treinadas com cursos que a gente faz, para a pessoa conseguir chegar e conversar com a família e, vamos dizer assim, convencer a família da importância da doação. Você tem toda uma técnica para conversar com as famílias. Primeiro, você tem que acolher a família e tirar todas as dúvidas da família. A família não pode fazer uma doação e sair com dúvida. Ela tem que sair da doação satisfeita com aquele ato que ela fez. Então, são pessoas que são treinadas com cursos específicos para entrevista familiar e a gente chama más notícias e entrevista familiar, porque você vai dar uma má notícia e, ao mesmo tempo, você vai solicitar a doação dos órgãos e tecidos. Então, isso são pessoas... Primeiramente, a pessoa tem que ter o perfil para fazer isso. Ela tem que se encaixar no perfil e aí ela fazer um treinamento para que ela possa fazer essa entrevista familiar e essa entrevista ser satisfatória. E quando a gente tem um entrevistador, uma pessoa que trabalha nesse setor, e a gente começa a ver que a entrevista familiar dessa pessoa, ela gera sempre negativo familiar, a gente percebe que essa pessoa, ela não tem perfil para entrevistar. Então, a gente tem vários fatores, né, que a gente analisa, a gente avalia essa pessoa, mas primeira coisa que a pessoa tem que ter é o perfil de entrevistador. Né? Ele tem que ter um perfil para acolher aquela família e, posteriormente, solicitar a doação. Então, é um trabalho bastante difícil, né? Um trabalho, assim, que ele exige que a pessoa realmente goste desse trabalho e ela também tem que ter uma noção de saúde, né? Ela tem que entender todo o processo, desde que o paciente entrou no hospital, desde a manutenção desse paciente, o que aconteceu com esse paciente, para daí ela chegar e conversar com a família. Antes de conversar com a família, ela tem que entender o que aconteceu com aquele ente querido, né? E acolher a família devidamente, passar todas as informações. A família tem que saber e entender o processo de doação, entender o processo de morte encefálica, porque quando a gente tem um paciente em morte encefálica, ele está numa UTI. Ele está com o coração batendo, o rim funcionando, mas o cérebro está morto. Então, a família tem que entender esse processo para ela poder autorizar a doação. Então, é um processo extremamente complexo e o entrevistador, ele é a peça-chave disso. Evidentemente que se a família não autorizar, a família
é nesse contexto, assim, a parte mais importante. A gente pode ter o doador, a gente precisa do órgão para fazer o transplante, mas se a gente não tiver uma família que autoriza, esse processo não existe. Então, a gente tem que ter muito respeito pela família, a família tem que ter o tempo dela, ela tem que entender o processo e ela tem que aceitar a doação para ela poder autorizar. Tamanho de fila, Claire, dá para ter alguma ideia de como está isso aqui em Mato Grosso do Sul? Então, nós estamos hoje com a fila para a córnea, quase 300 pessoas, né? 277 pessoas aguardando por uma córnea, 147 por um transplante renal e temos 4 pessoas esperando por um transplante de coração. No país, nós temos mais de 40 mil pessoas aguardando por um transplante. Então, a fila, assim, é muito... até para quem está esperando um órgão, pensar que tem 47 mil pessoas aguardando dá um certo apavoramento na pessoa. Isso também se deve a essa pandemia que a gente está enfrentando aí quase 2 anos, né? 1 ano e meio já. Então, a gente tinha, por exemplo, um doador, a gente fazia o teste de Covid, dava o teste positivo. Covid é contraindicação absoluta para doação de córnea e doação de órgãos. Muitas vezes a gente tinha o doador, né, estava bom, doava, a gente não tinha leito para fazer o transplante, os leitos estavam todos ocupados com a doença Covid. Muitas vezes a gente tinha o doador, o órgão, e o paciente que ia receber o órgão estava com Covid. Então, assim, isso também influenciou na queda do número de doadores e no aumento da fila de transplante no país inteiro, não foi só aqui no Mato Grosso do Sul. Então, agora é uma retomada, né, uma retomada das doações e dos transplantes. Né? É assim, a gente vai ter que ter um apoio, a gente vai ter que fazer uma força-tarefa, se esforçar muito para a gente poder voltar a ter as doações e os transplantes no país. Deputado, diante de todo esse cenário aí que a Claire comentou aqui com a gente agora, qual que é o papel dos deputados, qual é o papel da Assembleia nessa retomada também agora da pós-pandemia, também na doação de órgãos e tecidos, no transplante de órgãos e tecidos? A Clélia colocou muito bem, reforçou, né, a necessidade de se esclarecer, né, mostrando a fila, mostrando a quantidade de pessoas que precisam de órgãos, que precisam de tecidos. E a Assembleia Legislativa, todos os deputados, nós somos a Casa do Povo porque representamos a população e temos a confiança das pessoas que nos elegeram. Então, os 24 deputados são de regiões diversas, são de segmentos diversos, e o que a gente fala, ela tem uma força ainda maior, porque nós lideramos, né, movimentos. Então, dentro dessa necessidade, a participação da Assembleia Legislativa é muito importante, porque a nossa fala é diferente nós conversarmos com a população que já acompanha o nosso trabalho, que tem essa confiança, falar dessa necessidade, tirar essas dúvidas. Então, o parlamentar ele tem uma força extra para poder convencer as famílias e também o doador. É isso aí. Bom, estamos caminhando aqui para o final do nosso programa Perspectiva aqui da TV Assembleia. Claire, suas considerações finais, algum outro ponto bastante importante, alguma mensagem importante para as famílias aqui de Mato Grosso do Sul que está nos acompanhando agora pela TV Assembleia, pelo YouTube? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, né, ao deputado, que tem dado esse apoio muito bom para a gente. É muito importante isso, deputado, quero que o senhor fique sabendo disso, né? Porque a gente é uma grande família, né? Como o senhor disse, né? Vocês têm um papel muito importante diante da sociedade, né? Como a gente também. Mas é importante a gente saber que a gente tem apoio da casa, né? E a gente também tem feito, assim, divulgações, e isso hoje na rede social é extremamente importante, né? E agradecer também a todas as pessoas que se declaram doador de órgãos e tecidos, agradecer às famílias
que dizem sim naquele momento de tanta dor, né, que é o momento onde você perde um ente querido, né? Se não existisse o sim das famílias, não existiria nem a doação e nem os transplantes. Então, em nome de todas as pessoas que estão na fila, mais de 40 mil pessoas, né? Eu quero agradecer em nome da minha equipe toda da Assembleia, em nome do nosso secretário de Saúde, do nosso governador, né? E dizer que nós não podemos falar só de doação em setembro, né? No mês de setembro verde. Nós temos que falar disso o ano todo. Então, é muito importante a gente ter sempre campanha em mídia, conversar sobre isso, levar esse assunto em plenário, né, deputado, que a gente converse durante o ano todo, porque não é só em setembro que nós temos que fazer transplante, nós temos que fazer transplante o ano todo, mas para que tenha transplante, a gente tem que ter o doador, né? Então, muito obrigado pela oportunidade e quero agradecer, né, toda a equipe sua, deputado, que são pessoas maravilhosas e estão nos ajudando, inclusive, no nosso evento que a gente vai ter dia 27, né, que é a entrega do diploma de honra ao mérito para as pessoas que nos ajudaram no Banco de Olhos, que está comemorando 15 anos desse ano, o Banco de Olhos da Santa Casa. É isso aí, então eu gostaria de agradecer agora ao deputado Renato Câmara também. Como a Claire falou, deputado, tem essa semana especial em setembro, mas a conscientização é contínua. Com certeza, uma conscientização contínua, porque é mudar um hábito, é mudar um sentimento, né? É tirar essas dúvidas, esse preconceito em doar órgãos, doar tecidos, doar sangue, etc. Então, é muito importante a participação, os meios das redes sociais são importantes. Aqui, a TV Assembleia é muito importante, né? Ela que passa essas informações oficialmente. Hoje as pessoas estão em busca de informações que não sejam fakes, né? E saindo na TV Assembleia, as pessoas sabem que é uma informação, que é uma notícia verdadeira. Isso é muito importante. Então, eu quero agradecer à TV Assembleia, o apoio de toda a equipe de comunicação da Assembleia Legislativa, que faz esse trabalho, né, da Claire nosso, poder repercutir, poder chegar até as pessoas, poder fazer a diferença na vida das pessoas, mudando conceitos, paradigmas, e dessa forma nós podermos diminuir essa fila, que ela seja cada vez menor. Quero agradecer a oportunidade, nós somos parceiros, buscamos sempre a democracia, a liberdade e a melhora da vida de toda a população sul-mato-grossense. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado, Claire. Claire, mais uma vez também, muito obrigado pela sua participação aqui no Perspectiva da TV Assembleia. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada a toda a equipe. Esse foi o Perspectiva aqui na programação da TV da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Você nos acompanha ao longo da nossa programação e também estamos lá no YouTube. É só você pesquisar por Assembleia Legislativa de MS. Voltamos numa próxima edição com um novo tema. Tchau, tchau.